Olá, meu irmão, minha irmã, estamos começando o nosso programa Diário Espiritual nessa manhã de quinta-feira, dia 19. E que a graça de Deus esteja com você, também o amor de Maria com toda a sua família. Estamos aqui evangelizando através da televisão. Fique conosco nesse nosso programa de hoje, porque aqui nós vamos meditar a palavra de Deus e também vamos conhecer a vida de alguma pessoa, de um santo que assim é modelo para todos nós e inspiração para vivermos o Santo Evangelho de maneira prática nas nossas vidas. E hoje nós temos a alegria de conhecer a vida de São Símaco. Então vamos conhecer a vida desse santo e daqui a pouco nós voltamos para comentar um pouco a vida do santo de hoje. São Símaco era conciliador, homem de justiça e sinal de paz. Neste dia, celebramos um santo papa que enfrentou um período da história em que a Igreja sofria com pressões internas e externas. Nasceu na ilha da Sardenha do século V, pertenceu ao clero romano e foi eleito papa em 498. No tempo de Símaco, a Igreja era duramente atingida por perseguições. Muitas famílias tradicionais de Roma, bem como o Senado, buscavam de todas as formas influenciar a ação da Igreja, trazendo assim muitos prejuízos. Isto perdurou por um tempo até levantar-se Símaco. O Santo Papa combateu e venceu estes invasores, recuperando assim a total liberdade da Igreja, na sua organização e disciplina. Com a queda do Império Romano e a invasão dos vândalos, godos, visígodos e longobardos que começavam a dominar o Ocidente, São Símaco na ousadia entrou nas intrigas sociais e políticas para assim tomar partido da paz e da harmonia, e não de algum dos lados. Na função eficiente de pai comum, suscitou a inveja do imperador do Oriente, que começou a perseguir os cristãos. Em resposta a esta atitude, corrigiu Símaco. Lança um olhar, o imperador, a tantos príncipes que perseguiram a Igreja e vê como todos eles tiveram triste fim. Ao passo que a Igreja perseguida continua com tantos mais glória, quanto mais violência lhe foi a perseguição. Símaco era conciliador, homem de justiça e sinal de paz. Em 514 ele partiu para a glória celeste e intercede por nós, para que nos tempos de hoje, por amor a Cristo e à Igreja, sejamos promotores da paz. São Símaco, rogai por nós. Acabamos de ouvir então, já ouvimos o breve relato da vida de São Símaco e nós percebemos que ele viveu numa época em que a Igreja sofria grandes perseguições externamente e internamente. Símaco também foi eleito papa, então, ou seja, é um dos papas da nossa Igreja, ou seja, daquela grande série de papas que hoje culmina na pessoa do nosso Papa Francisco. Então, São Símaco foi um dos papas que compuseram esse papado na vida da nossa Igreja. E ele sempre assim esteve atento às realidades sociais. Ele realmente vivia, se preocupava com a política, porque a política é uma maneira boa de gerir as coisas, os bens temporais, para favorecer as pessoas assim que são menos favorecidas, as pessoas mais distanciadas, as pessoas mais necessitadas. Então, São Símaco foi muito preocupado com essa realidade da política para ajudar as pessoas mais necessitadas. E assim, ele foi muito perseguido por príncipes e por imperadores. Mas é interessante perceber, como nós acabamos de ouvir na sua história, quanto mais esses príncipes, quanto mais esses imperadores perseguiam o São Símaco, eles caíam, eles morriam e a Igreja continuava crescendo cada vez mais. Ou seja, lutar contra o reino de Deus, lutar contra o Evangelho não é a melhor opção. Todos aqueles que se opuseram, se colocaram contra ao Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, caíram, morreram e ficaram assim desacreditados. E São Símaco, ele vivendo a palavra de Deus, colocando como princípio e à sua frente o Jesus e o Evangelho, conseguiu cumprir bem a sua missão.
E ele foi um ótimo conciliador, um homem que foi um sinal de paz e justiça para o seu tempo. Que também nós, hoje, possamos ser pessoas conciliadoras, ou seja, pessoas que não vivam a briga, que não vivam a discussão, mas pessoas que vivam a paz, que busquem a justiça, porque isso é próprio do Evangelho, como São Símaco viveu. Aqueles que vivem a desordem, que vivem a briga, que vivem a divisão, a falta de perdão, esses vão cair como os imperadores e os príncipes no tempo de São Símaco. Que nós então possamos dar esse verdadeiro testemunho hoje também para recebermos a graça de Deus. São Símaco, Papa, rogai por nós. Estimado irmão e irmã, a palavra de Deus deseja arder como brasa no nosso coração. Mas para que ela possa arder, nós precisamos abrir os nossos ouvidos e o nosso coração para acolher a santa palavra de hoje. Por isso vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos meditar e refletir o Evangelho de hoje, agora. Jesus então se propõe como mestre e propõe-se a romper com os esquemas religiosos da época, pois ele era muito legalista, era muito cheio de regrinhas e com certeza muitas pessoas, principalmente os pobres, sofriam para cumprir essas regrinhas. E se desobedecesse uma dessas regras, estavam assim em pecado, estavam excluídos. Mas quando era para um mestre da lei, aquele que interpretava, aquele que era de uma casta mais alta, ele, assim, de certa forma, interpretava a lei segundo as suas conveniências e não se aplicavam a essa realidade. E obrigava as outras pessoas a cumprir essas leis. Jesus, então, no Evangelho de hoje, ele não vem para abolir a lei, mas ele vem dar uma purificada nessa lei para tornar mais fácil essa vivência. Se a gente vai olhar as regrinhas, as normas, os preceitos que os judeus tinham que viver na sua vida, eram muitas regras, mais de 400 regras. E olhando isso dia após dia, a gente se cansa. Jesus que resume então todas essas regras, todos esses mandamentos da lei judaica em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Assim se torna muito mais fácil ser cristão e viver a lei que Jesus veio reformulá-la, veio dar pleno cumprimento. Por isso, meu irmão, minha irmã, que hoje, quando Jesus resume essas duas leis, que nós possamos vivê-las assim incansavelmente na nossa vida. Amar sem distinção, amar sem medida os nossos irmãos e irmãs. Que nós possamos amar a Deus sobre todas as coisas, não colocando então outros deuses ou empecilhos para fazer essa comunhão com Deus. E assim estaremos abraçando o fardo de Jesus, que é mais leve do que do mundo, da lei judaica, que era muito cansativo e realmente distanciava e desanimava as pessoas de seguir a vontade de Deus. Que nós possamos viver esse fardo leve de nosso Senhor Jesus Cristo, que com certeza nós teremos tempo para o trabalho e também tempo para o repouso. E assim nós vamos ter muito mais ânimos de louvar o nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santa Rita teve a graça de viver a lei do amor na sua vida. Então vamos consagrar a ela tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, para que ela interceda a Jesus, para que também nós sejamos ajudados a viver essa lei do amor nos nossos corações. Acompanhemos com muita fé e devoção esta oração. Oremos. Ó poderosa Santa Rita,
a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, dessa região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles que pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos agora abençoar esta água que você tem aí para que seja um sinal da presença do amor de Deus no meio da sua casa, no meio da sua família. Que ao tomar essa água, que você se sinta regenerado interiormente e fortalecido para buscar a viver esse amor, a viver a comunhão na comunidade dos cristãos. Acompanhe com muita fé esta oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós a água da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos da comunidade. Assista hoje aqui no SBT às 18h15 o programa Segue-me. Às 19h30, Santa Missa na Capela São Sebastião. Amanhã, Missa na Matriz, às 6h30. Estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso programa Diário Espiritual, mas antes queremos dar a bênção para você, para que você possa viver na graça de Deus o resto dessa quinta-feira e crescer também cada vez mais na entrega, nesse amor esponsal ao nosso Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo, um forte abraço e até amanhã com mais um programa Diário Espiritual.